Aleluia, glória a Deus. Igreja, nós estamos muito felizes porque tem um servo do Senhor que disse: eis-me aqui, diante das circunstâncias, diante das dificuldades. É um vaso que não para de fluir e transbordar o que Deus tem. E eu sei que Deus vai usar ele essa noite para poder ministrar a vida de Deus que nós ansiamos e buscamos como corpo de Cristo. Estenda suas mãos, vamos orar por ele. Amém. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui principalmente por você, Jesus. Nós estamos aqui porque te amamos e sabemos e conhecemos que nós temos um Deus que usa homens e mulheres que estão disponíveis para compartilhar os seus segredos, para curar e edificar o teu povo. Papai, eu sei que você levantou Davi para ser uma voz nessa geração. Aleluia. Que cura, que edifica, que renova, porque ele tem um coração que te agrada, Senhor. Por isso eu peço que nessa noite a palavra que for ministrada, que vai sair da boca dele, primeiro saiu da tua boca, Jesus. Aleluia. Sim, Por isso eu Senhor. peço, usa Davi. Amém. Que nós possamos abrir nossos corações e abrir também os nossos ouvidos para aquilo que você vai falar por meio dele, Jesus. Amém. Santificado seja o teu nome nos céus e na terra. Amém. Te damos toda a glória. Amém. 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 Aleluia. Igreja! Aleluia, te amamos, Jesus! Seja exaltado, Deus! Obrigado, Jesus, pela sua presença aqui neste lugar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Nós queremos, nessa noite, Jesus, em mais um culto de terça, te adorar, Jesus, te exaltar, te dar todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Obrigado, Jesus, porque realmente a sua presença já está aqui neste lugar. Sabe, Jesus, nós podemos sentir isso. Sabemos que o Senhor é real, a sua presença é palpável aqui, Jesus. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado porque nós realmente não merecemos a sua presença, mas o Senhor está aqui, Jesus. O Senhor está aqui, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Então vamos lá. Aleluia. Sem mais delongas, vamos para a palavra. Amém. Vamos para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Aleluia. Quem esteve aqui no domingo pôde desfrutar do culto maravilhoso que nós tivemos, o culto cheio da presença de Deus, né? Eu tive a oportunidade de ministrar a palavra e foi uma palavra poderosa que veio da parte de Deus para ministrar o meu coração. Eu sempre gosto de falar isso. E igreja, hoje não diferente, vou falar sobre o mesmo tema, que é, em primeiro lugar, anota aí, em primeiro lugar, a presença de Deus. Esse é o tema dessa ministração. Amém? Mas nós sabemos que não vai ser igual foi domingo. Então quem veio domingo teve a porção de domingo. E quem veio na terça teve a porção de terça. Amém? Porque a palavra se renova. Não é porque eu amo a palavra, mas é porque a palavra ela se renova. Amém? Então glória a Deus. Vamos abrir a palavra. Abre aí na sua casa, que você está acompanhando online conosco. Vamos abrir a palavra em 1 Crônicas, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 4, tá? E antes de nós lermos essa passagem, hoje nós vamos falar de uma pessoa que é uma pessoa muito conhecida na Bíblia, né? É um homem de Deus muito conhecido, que inclusive tem o meu nome. Amém? Ou melhor, eu tenho o nome dele, né? Porque ele é mais antigo. E o homem, a palavra que Deus fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então, sabe, igreja, eu gosto sempre de pensar assim, quando eu vejo Deus da própria boca dele declarando que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, né? Realmente nós temos que parar e entender o que Davi fez, quais foram os passos que ele andou, quais foram as características deles para que Deus pudesse falar isso dele. É muito forte. Se você ler a Bíblia de capa a capa, não tem outra pessoa que Deus fala a mesma coisa, que ele é um homem segundo o meu coração, sabe? Então, é forte. Então, por isso nós precisamos parar para estudar a vida de Davi. Amém. E realmente eu sei que muitos de nós conhecemos os prodígios de Davi, né? Que Davi derrotou Golias,
que Davi derrotou leão, derrotou urso, que Davi ele tocava a harpa dele e os espíritos malignos fugiam. Ele era o real adorador de Deus. Amém? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Só que tem uma característica, igreja, que eu acho que é a principal. Eu, orando, buscando e falando com o Senhor falou: Davi, realmente, Davi ele fez muito. Ele fez muito. E realmente a palavra de Deus diz que fizeram canções sobre ele. Saul matou 10 mil, mas Davi matou 20 mil, 30 mil. Olha que forte, igreja. Então a gente tem que parar para estudar a vida desses grandes homens de Deus. Não só de Davi, é que hoje eu estou falando sobre ele, mas de Moisés, de Arão, de diversos outros homens de Deus, que a palavra conta a história dele. Amém? Amém. Então, em 1 Crônicas 13, no verso, capítulo 13, do 1 ao 4, a palavra de Deus vai dizer assim, eu estou lendo aqui a versão NVI. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão em suas cidades, para vierem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus. Uma pausa aqui rapidinho, só para a gente falar do contexto que estava acontecendo nesse momento que Davi decidiu juntar toda a liderança de Israel para falar sobre a arca. Nós sabemos e entendemos que a arca, naquela época, simbolizava a verdadeira presença de Deus. A verdadeira presença de Deus. Então, primeiro ponto, só para entender o contexto, tá? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente tem que sempre olhar para saber o que está acontecendo na história naquele momento. E a arca, ela tinha sido roubada em uma guerra que teve contra os filisteus. E os filisteus roubaram essa arca e levaram essa arca embora. Beleza. Depois a gente vai falar mais sobre esse roubo da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficou, a Bíblia fala que ficou meses com o povo filisteu. Tá? E o povo filisteu é o povo, é a mesma nação de Golias. Então, Golias, né, que Davi ali lutou, batalhou com ele, né, ele era filisteu. E a arca foi roubada por esse povo, né, e a arca ficou meses lá. E durante o roubo da arca, que estava com o filisteu, quem estava reinando não era Davi. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque não era Davi que estava reinando nesse momento que a arca foi tirada do povo de Israel. Quem estava reinando era o primeiro rei, né, que foi o rei Saul. Então aí a gente já pega um ponto muito importante. Lembra disso que eu vou falar lá na frente. Então beleza. Então Davi ele reuniu, voltando para a palavra, ele reuniu todo mundo, toda a liderança de Israel, falou: gente, a gente precisa trazer a arca de volta, trazer a presença de Deus de volta para o nosso meio. A gente não pode começar, eu não posso começar a reinar o povo sem a presença de Deus. Olha que princípio forte. Eu não consigo. Eu não quero fazer as coisas pelo meu braço. Eu sei que eu fui ungido por Deus para reinar, para ser rei, mas sem Ele, sem a presença dele no nosso meio, não. Eu não vou continuar, eu não quero. Por isso ele parou tudo, reuniu toda a liderança para conversar e saber o que eles achavam de trazer a arca de volta. E continuando, eles reuniram, enviou a mensagem e tal, e ele falou: vamos trazer a arca de volta, o de nosso Deus de volta, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia, toda a liderança concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então vamos lá. Saul, ele também era homem de Deus, amém? Deus chamou ele, Deus foi ungiu, o profeta Samuel ungiu Saul. A Bíblia diz, igreja, eu acho que a gente tem, às vezes a gente olha só para as falhas, acho que é o defeito do ser humano. A gente olha só para as falhas das pessoas. Só que o início da vida de Saul foi um início brilhante, foi muito poderoso. Porque ele iniciou, e a Bíblia diz que ele era um homem formoso, um homem que realmente prezava pela presença de Deus.
A Bíblia diz também que ele era alto. O homem mais alto de Israel batia no ombro dele. Então ele era um homem alto, um homem que tinha porte de guerreiro, porte para levar uma nação, que temia a Deus. Só que, infelizmente, por isso que eu oro, igreja, para que nós possamos, da mesma forma que nós começamos a nossa caminhada com Jesus, nós possamos terminar ainda melhor. Para que nós não possamos se perder nesse meio. Amém. Para que nós possamos continuar a corrida da fé até o final. Amém. Porque Saul ele começou muito bem. Ele foi ungido, ele ganhou dos filisteus, eu temia a Deus. Só que quando foi chegando o final da vida dele, o final do reinado dele, ele foi começando a se desviar dos caminhos de Jesus. E infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito em nosso meio, sabe? Por isso que nós temos que realmente orar a Deus, para que Deus nos ajude a continuar amando Ele, apaixonado por Ele, e amando a Sua presença todos os dias de nossa vida. Amém, igreja? Amém. Então, voltando aqui, a arca da aliança foi esquecida, a presença de Deus. Eu vou usar esse termo, não vou usar arca, porque às vezes o pessoal vai se perder. A presença de Deus foi deixada de lado no reinado de Saul, durante o reinado de Saul. E por isso que o reinado dele não foi o melhor reinado, porque ele deixou de lado a presença de Deus. Ele deixou de lado a coisa mais importante. A coisa mais importante ele deixou de lado. Ele podia deixar qualquer coisa de lado, deixar a armadura dele, deixar a formosura dele, qualquer outra coisa, mas não a presença de Deus. E isso é uma lição para nós, igreja, para que a gente possa aprender e entender de Deus que realmente aquela passagem que está em Mateus 6,33, que muitos de nós sabemos de cor: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a tua justiça, que depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Só que Saul, ele inverteu a ordem. Ele primeiro começou a buscar, a ganhar, a guerrear, a querer, sabe? E deixou de lado a coisa mais importante, que é buscar o Senhor, colocar a presença de Deus em primeiro lugar. E ele quis fazer as coisas com a força do braço, igreja. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a entender esse princípio de Mateus 6,33, para que nós possamos realmente, antes de tudo, antes de iniciar a semana, antes de iniciar o dia, antes de fazer qualquer coisa, antes de fechar um grande contrato, antes de você qualquer coisa na sua vida, primeiro, busca o Senhor. Traz a presença do Senhor para o ambiente, para onde você estiver, e depois faz outras coisas. Eu creio. E igreja, tocando nesse assunto já, isso eu não ministrei, eu não falei no domingo. Acho que realmente, porque domingo é uma coisa e terça é outra. Então quem estava nesse culto, quem está aqui hoje, vai ser ministrado até talvez de uma certa forma. Uau. Eu já errei com o Saul. Mais alguém já errou? Ou só eu? Amém. Nós já erramos, nós já falhamos, nós realmente já esquecemos, deixamos de lado a presença de Deus e começamos a fazer as coisas com a força do nosso braço. E em uma dessas vezes que eu fiz isso, quis fazer as coisas com a força do meu braço, aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Eu decidi comprar uma moto, decidi comprar um automóvel, e eu quis fazer as coisas do meu jeito, eu quis fazer as coisas da minha hora, do meu momento, sem fazer o que diz a palavra de Deus em Mateus 6,33, buscar Ele primeiro, entender de Deus se é isso, é para fazer isso, Deus, é o momento. Eu simplesmente falei, eu vou fazer do meu jeito. E eu fui bonitão, achei uma moto bonita, barata, legal, moto, nossa, falei, agora é a hora, fazer minha renda extra. E eu falei, agora é a hora, eu vou. Falei com a minha esposa, você orou? Não, tá orado, Deus me ama, tá tudo certo, tá tudo bonito. Amém, amém. Conversei com meus pais, meu pai tem certeza e tal. E eu estava feliz, porque havia uma vontade, eu queria mostrar até para as pessoas que eu conseguia, que eu estava fazendo um bom negócio. Mas tudo tudo eu posso, eu vou fazer. Eu em nenhum momento, e eu estava parando para pensar hoje sobre isso. Em nenhum momento eu falei assim, será que é para me comprar essa moto? Será que não tem nada de estranho? Em nenhum momento eu parei para pensar isso. E nem busquei isso do Senhor, sabe? E muitas pessoas aqui da igreja já sabem o que aconteceu, mas eu fui comprar
todo bonitão, com dinheiro, saquei o dinheiro, tava com dinheiro. Fui comprar, cheguei lá para comprar a moto, era um golpe, fui roubado, coloquei minha família em perigo, sabe? Passei nervoso e, perdi tudo que eu tinha ajudado para comprar, perdi meu investimento, acabei não ficando com nada. E fiquei furioso. Não só comigo, mas com Deus também. Fiquei, gente, eu falo aqui, eu abro meu coração que vocês são da família. Meu Deus, realmente eu tenho te buscado, tenho adorado na igreja, tenho lido a tua palavra, meditado na sua palavra. E como o Senhor deixa isso acontecer comigo? Como, Jesus, você deixa eu ser roubado, quase tomei um tiro, minha esposa comigo, meu cunhado. Meu Deus, como, Jesus? E hoje eu entendo isso, igreja. E a gente vai entender também que isso, essa fúria, essa raiva, essa indignação que nós temos quando nós fazemos alguma coisa de errado com Deus, aconteceu até com os grandes homens. Olha que forte isso. Então, não vou falar isso aqui, vou deixar pro final. Quem vai ficar no final vai ouvir. Mas enfim, igreja, nós podemos entender que ficar, não que é certo, tá? Ficar furioso, ficar indignado com Deus. Mas até os grandes homens de Deus ficaram também. Uau. Até os grandes homens de Deus ficaram também. Saindo um pouco de Davi, eu volto para a história de Moisés. Deus ele falou: Moisés, eu vou acabar com esse povo. Esse povo levantou um bezerro de ouro. Esse povo adorou outro Deus. Depois de eu ter tirado eles com milagres sobrenaturais do Egito, levei eles alimentando, abrindo o mar, fazendo tudo. E esse povo, quando você saiu por 40 dias ali, ficou no monte orando, buscando, eles já levantaram o bezerro de ouro. Olha isso. Olha. E nós temos que olhar para a palavra de Deus, igreja, e se colocar no lugar. Não é porque às vezes eu vejo, nossa, esse povo da Bíblia, hein? Pelo amor de Deus, Moisés foi um profissional, já levantou um bezerro de ouro. Mas e se nós estivéssemos naquela situação? Sem o líder, sem a pessoa que está fazendo um milagre sobrenatural para guiar a gente, o que a gente faria? Sabe? Então a gente tem que realmente olhar para a palavra de Deus e entrar na história, se colocar no lugar, pensar, e se fosse eu, se eu estivesse no deserto, um sol escaldante, todo mundo reclamando, todo mundo, o que a gente ia fazer? Será que a gente ia realmente adorar outro Deus? Então, é bom você pensar aí, hein? Amém? Mas enfim, e Deus veio falar com Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou acabar com essa geração, eu vou ficar só com você. Moisés: Deus, não faz isso, não. E Moisés, ele briga com Deus, ele discute com Deus, fala: Deus, você tirou esse povo, não faz isso, não acaba com a vida desse povo, deixa esse povo, eu sei que esse povo é incrédulo, esse povo levantou o bezerro, mas não, ele fica realmente furioso com Deus também, de uma outra certa forma, de uma outra maneira, mas ele fala com Deus, ele briga com Deus, ele não deixa isso acontecer. Então, voltando para Davi, ele faz todo esse mover para resgatar a Arca da Aliança de volta, né? E como eu disse, a Arca da Aliança era o principal símbolo da presença de Deus no meio do povo, porque dentro da Arca continha os mandamentos, continha toda a história, toda a lembrança do povo, do êxodo do povo, estava dentro daquela arca. Então, era tudo para eles. Era tudo para eles. É como você lembrasse da sua melhor lembrança, e pegasse a sua melhor lembrança e guardasse ela em um lugar, e deixasse, sabe, bonitinho lá, e zelava por ela, e isso tinha sido roubado, né? E eles estavam trazendo de volta. Então, imagina a felicidade do povo, de todos ali, da liderança de Israel, trazer a presença de Deus de volta para a sua terra, né? E aí Davi juntou o povo, chamou todo mundo. Voltando para o contexto do roubo da arca, o que aconteceu? Foi uma guerra com os filisteus. Os filisteus ganharam a guerra e eles levaram a arca. Beleza, só que nessa época, o Samuel era profeta, né? E estava tudo indo bem, a arca de Deus estava lá, até a mesma passagem de Ebenezer, a pedra, até aqui o Senhor tem nos ajudado.
É nessa mesma passagem, igreja. E os capítulos para frente, acontece esse roubo da Arca da Aliança. Tá? E a palavra de Deus diz que nessa guerra tinha um soldado que ele fugiu para dar notícia. Então ele foi, ele viu o que estava acontecendo, ele falou: o quê? Eu vou embora, eu vou fugir. E voltou. E diz que ele chega no povo de Deus ali, né? Ele fala: gente, a gente perdeu a guerra, acabou tudo, todo mundo morto, e roubaram a Arca da Aliança. E o rei, ele fala: o quê? Roubaram a Arca da Aliança. E eu acho interessante, sabe, pastoras, que ele não pensa no povo. Lógico que teve compaixão, mas ele pensa na presença de Deus. E quando falam que roubaram a presença de Deus, eu falo assim: roubaram a presença de Deus do meio de nós. Esse rei, a Bíblia diz, e eu não vou pegar a referência aqui, senão vai ficar um pouco longo, mas a Bíblia diz que ele, com a notícia, ele cai e ele morre. Com a notícia, porque foi uma notícia pesada, uma notícia difícil de digerir, sabe? Roubar a presença de Deus. E esse rei, ele cai e ele acaba falecendo. E nessa mesma história também, a filha do rei, ela estava grávida, né? E ela vai ter um filho nesse mesmo ambiente de roubo e tal. E ela fala, e ela dá o nome pro filho dela de Icabod. Olha que forte isso. Um filho foi marcado por conta desse fato. E Icabod quer dizer que se foi a glória de Deus. E aí eu fico pensando: meu Deus, mas se eu tivesse esse nome, Icabod, se foi a glória de Deus? Eu falei: meu, isso pode até ter gerado um trauma mais pra frente dessa pessoa, né? Porque é um nome com peso, né? Acabou a glória de Deus e eu nasci nesse meio e tal. Então, isso eu estou falando tudo isso para vocês entenderem como isso marcou aquela geração, como isso marcou aquele tempo. O roubo da arca foi tão impactante, foi tão difícil de, como eu disse, ser digerido, que impactou uma nação, impactou toda a estrutura do reino de Israel. Só que Deus estava levantando já um grande homem, um homem segundo o coração dele, um homem que ia realmente se importar com a presença dele no meio do povo, que era Davi. E aí vem, ainda nesse contexto do roubo da arca, passa os reis, vem Saul. Saul, ele não liga para a Arca da Aliança, ele deixa a arca lá dos filisteus. Tá tudo bem, eu consigo reinar, eu consigo liderar o povo, eu consigo levar essa nação para frente, deixa comigo. E a gente, né, igreja, muitas vezes fala: não, eu posso fazer, não, eu posso, não, deixa comigo. Não dá nem a glória para Deus em nenhum momento. A gente tem que entender que é Deus que faz, não é a gente. É Deus que coloca, não é a gente. É Deus que tira, não é a gente. É Deus que faz tudo. Amém, igreja? Amém. E Saul deixa de lado a presença de Deus. E a gente sabe que, como eu disse, a história dele se iniciou muito bem, porém o fim foi trágico, péssimo. A palavra de Deus diz que ele morre, não deixa nenhum descendente para continuar o legado, o reinado dele. E aí vem esse grande homem de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi, quando ele assume o reinado, porque tem duas diferenças, eu falei isso no domingo, Davi, ele foi ungido muito cedo, só que ele não se estabeleceu como rei na mesma época que ele foi ungido. Então ele foi ungido e continuou a vida dele pastoreando, continuou a vida dele guerreiro, continuou a vida dele normal, mas ele sabia que ele tinha um chamado, ele sabia que ele tinha, que um dia ele ia assumir aquela nação. Ele entendia isso de Deus. E quando chega o momento de ele assumir a coroa, de ele se colocar no lugar de rei, a primeira coisa que ele faz é o que, igreja? Reúne o povo e fala: gente, eu não quero reinar pela força do meu braço, não. Vamos buscar. Vamos atrás da presença de Deus. Olha que forte, olha que princípio forte. Vamos atrás da presença de Deus, porque eu olho, veja, para isso, porque Davi era muito esperto. Eu tenho certeza que ele olhou a vida de Saul, o princípio, o fim, ele falou assim: não, eu não quero deixar da mesma forma. Eu não quero continuar da mesma forma. Eu quero
que a minha vida tenha um começo bom de ser ungido e termine de uma forma trágica. Ele não queria isso. É forte isso. E ele, inteligente, sábio, olhou os erros de Saul e falou: eu não vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer diferente. Então a primeira coisa que ele fez foi o quê? Buscar a presença de Deus. Depois as outras coisas. Mateus 6,33. Ele já estava fazendo isso sem mesmo conhecer Mateus. Sem mesmo entender essa passagem. Ele já estava exercendo isso. Ele estava primeiro buscando o reino de Deus, a presença de Deus. Depois ele queria saber do reinado dele. Amém? E glória a Deus por isso. Porque ele nos ensina esse princípio, para que nós possamos aprender com ele, entender que a gente deve fazer a mesma coisa, buscar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então, continuando, como que foi, depois que Davi ele conversou com todo mundo falou, beleza, vamos trazer a arca de volta, vamos trazer de volta. Ele chegou no povo, e o povo aceitou, concordou, e lá em 2 Samuel 6, 2 Samuel 6, no verso, capítulo 6, no verso 6. Isso, 2 Samuel 6, no verso 6, igreja. Toma uma água. 2 Samuel 6, 6. Que já está falando da Arca da Aliança, né? Da Arca da Aliança vindo para Israel. Então, agora, antes de ler, vamos parar para imaginar a festa que estava. A presença de Deus estava voltando para Israel. Então Davi preparou tudo, chamou os levitas para ir adorando, colocou vestes para ir dançando. Ele gostava de dançar, ele foi dançando na frente da arca e fazendo aquele som agradável a Deus. E todo mundo feliz, todo mundo alegre. A presença de Deus está voltando para nós, a Arca da Aliança e tal. Todo mundo muito feliz. E 2 Samuel 6,6 diz: quando chegaram ao campo de descansar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Continuando. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Então, imaginou, Davi fez todo um mover, reuniu todo mundo, fez toda uma festa para trazer a presença de Deus de volta, com a melhor intenção possível. Ele estava querendo reinar com a presença de Deus. Ele fez todo um mover para trazer a presença de Deus de volta. Porém, aconteceu uma tragédia. O que aconteceu? Uzá, a Bíblia diz que a carruagem que estava segurando a arca, né, balançou, ele foi tentar segurar e ele morreu. Agora, a gente tem que dar uma pausa para entender a cabeça de Davi nesse momento, se colocar no lugar dele. Deus, eu fiz tudo isso, eu reuni os líderes de toda a nação, todos os principais, eu falei, eu quero a presença de Deus de volta, eu não vou reinar sem isso. E a gente faz todo o mover, faz aquela festa para trazer a presença de Deus de volta, e um homem morre tocando na Arca da Aliança, tocando na presença de Deus. Vamos continuar, antes de eu finalizar aqui, vamos continuar. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora, como é que eu poderei levar a Arca da Aliança? Assim, Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e levou a arca para a casa de Obed-edom. Ligeiro, entendeu? Não vou levar não. Acabou de matar um homem que eu vou levar para minha casa? Não, deixa eu fazer uma experiência com esse homem chamado Obed-edom. E deixou a arca na casa de Obed-edom. Tranquilo. Então, como eu disse, realmente tem vezes que, como aconteceu comigo, igreja,
estavam buscando a presença de Deus, estavam amando a Jesus, refletindo a palavra. E aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Eu, como Davi, fiquei furioso com Deus. E às vezes você está aqui assistindo essa live, você está aqui conosco presencialmente, e por um certo momento, por uma certa situação ou ocasião, você ficou furioso com Deus, com raiva de Deus, bravo com Deus, de cara virado para Deus, picuinha de Deus. Deus, como pode o Senhor ter feito isso comigo? Eu, teu servo, tua serva, tenho te adorado. Como Davi, fui, busquei a sua presença, fiz tudo certo. E é difícil, igreja. A gente fica mesmo furioso, a gente fica sem entender. Não, Deus, não, eu não aceito essa situação. Eu não aceito que roubaram todo o meu dinheiro, eu não aceito que roubaram a minha aliança, eu não aceito, eu fico bravo, porque eu tenho te buscado, tenho feito coisas boas, Jesus. E aí é que veio o inimigo na nossa mente falando: nossa, isso está acontecendo com você? Mas aquele seu vizinho que não vai para a igreja, não conhece a palavra, não adora, não busca, olha como ele está prosperando, olha como as coisas estão acontecendo na vida dele, olha como a família dele está com saúde. E a gente olha para o lado e fala: meu Deus. E o inimigo, ele pega a gente nessa hora. Ele pega a gente nessa hora. Só que a gente está, nossa igreja, porque a palavra de Deus diz que a gente não vai viver só de dias felizes, de dias bons. Amém. Nós temos que estar preparados para os dias ruins também. E estar preparados para o dia ruim é uma característica que eu vou falar de Davi, que eu acho que é a principal característica dele ser chamado um homem segundo o coração de Deus. E eu vou explicar por quê. Porque até o momento ele está bem ligeiro, ele está bem esperto. Por quê? Voltando, ele ficou furioso. Nós ficamos furiosos também. Deus, não, por que isso está acontecendo comigo? Por que, Deus? E Davi, ele ficou com esse mesmo pensamento, e ele fez o quê? Com raiva de Deus, bravo com Deus. Eu não quero mais saber. Eu não quero mais a sua presença. Eu não vou mais para a igreja. Eu vou parar de adorar. Eu vou parar de buscar. Eu vou parar de ler a palavra. Eu vou deixar tudo de lado e vou fazer o que eu quiser. Vou escutar a voz, a minha própria voz. Vou deixar de lado o que Deus tem falado para mim. E ele pega e leva a arca para a casa de Obed-Edom e deixa a arca lá. Furioso com Deus, bravo com Deus, eu não quero mais saber disso. Pra quê? Fiz todo esse mover, fiz tudo isso, e Deus faz isso. Porque eu sinto que eles estavam com vergonha, sabe, pastor? Porque ele fez todo esse mover, levou a presença de Deus, e como rei, isso acontece por um homem morre. O que as pessoas estavam falando dele? Pra que esse homem foi trazer essa arca? Pra que eu fui entrar na igreja? Tudo dando errado e eu estou aqui na igreja. Eu não vou continuar, não, eu vou embora, vou sair. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa vida, aplicando em nossa vida essa palavra. Para quê? Está dando tudo errado, porque eu vou continuar. E foi isso que Davi fez. Ele falou: não, eu vou levar a arca da aliança para casa desse homem. E é isso que a gente faz, igreja. Em vez de a gente perseverar, continuar adorando, buscando o Senhor, dando glória a Deus, continuando de fé, de glória em glória, a gente deixa de lado as coisas. A gente para, a gente se entrega e deixa que a voz do inimigo fala mais alto em nossas vidas. E foi isso que Davi, nesse momento, ele fez. E levou a arca para a casa de Obed-Edom. E o que aconteceu na casa de Obed-Edom? A palavra de Deus diz em 2 Samuel 6, 11. A arca da aliança ficou ali 3 meses. O que é 3 meses, igreja? É muito pouco tempo. 3 meses. Somente 3 meses. Não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, não foi 40 anos, foi apenas 3 meses. E a Bíblia diz: e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família muito. Prosperou, abençoou muito. Muito. E aí, o espertinho do rei Davi, o que ele faz? Ele fica sabendo da notícia
E ele volta para pegar a arca. Vamos acompanhar aqui na palavra, 2 Samuel 6, 12. O rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom em tudo que ele tinha. Então, tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, ele levou para a cidade de Davi. Engraçado. Ele espera, como eu disse, ele fez uma experiência com Obed-edom. E depois que deu certo, ele voltou e pegou a arca. E agora, eu estou lendo essa palavra, enquanto eu vou lendo, eu quero que você se coloque no lugar, sabe? Porque a Bíblia é isso, é para a gente se colocar no lugar das histórias, do que está acontecendo. E, às vezes, é o que acontece com a gente. A gente para de adorar, se distancia de Jesus, da presença dele, deixa de lado as coisas, para de vir para a igreja, para de vir para os cultos de domingo, de terça, para de participar da reunião de oração, para de tudo. Mas, aquela mesma pessoa que era seu amigo, que é seu amigo, continua, mesmo as coisas ruins para ele, continua buscando, continua adorando, mesmo tudo dando errado. A pessoa falando, Deus, você está louco, ir para a igreja para quê? Buscando esse Deus para quê? Você está dando tudo errado na sua vida, você não consegue nem emprego, não consegue nada, não consegue um salário digno, não consegue comprar. Para que isso aqui? A pessoa, o foco dela é Jesus. O foco dela é Mateus 6,36. Buscar, adorar. Depois as outras coisas. E o que acontece? Ela começa a prosperar. As coisas começam a acontecer. Deus começa a abençoar poderosamente. Aleluia. E você fica sabendo do outro lado. Opa! Olha, aquela pessoa está indo para uma igreja ali na Rua Iru. Lá no número 578. Está sendo abençoada. E está sendo abençoada. E eu vou ir lá também. Eu vou voltar também. Vou voltar para esse lugar. Vou me arrepender e voltar. Amém. Porque eu quero. Não, vamos lá. Não porque eu quero ser abençoado, mas porque eu quero a presença de Deus. Amém. Amém? E isso foi exatamente eu orando e refletindo. Foi o que Davi, durante esses 3 meses, ficou pensando: cara, estou sem a presença de Deus, as coisas não estão dando certo. Tá indo, não estou conseguindo reinar, não estou conseguindo, tá indo. E ele, o pessoal, né, conversando, fofocando, ó, o Obed-edom tá prosperando, o Obed-edom tá comprando a casa, o Obed-edom aumentou seu pasto. E ele, ué, peraí, vamos lá ver o que está acontecendo. Ele vai e traz a arca de volta, traz a presença de Deus de volta. E eu fiquei muito bravo quando Davi, até domingo, na palavra, eu estava indignado aqui. Falei para todo mundo, não, pode fazer isso. Meu Deus do céu, como que um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, fazendo essa sacanagem. Fazendo isso, pegando, tirando a arca e não, agora ele leva a presença de Deus. Só que hoje, eu refleti, o Senhor falou, porque Davi, e se você está aqui até agora, você precisa entender esse princípio, essa característica de Davi. Porque realmente Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Sabe qual que era a chave, igreja? Essa chave nós precisamos ter ela em mão sempre. Precisamos usar ela sempre. Amém. Que Davi usava. Se chamava arrependimento. Arrependimento. Amém. Por quê? Uau. Davi, ele entendeu que a presença de Deus era tudo para ele. E nesses 3 meses, no primeiro mês, pode ter sido que as coisas estavam indo bem, no segundo também, só que no terceiro começou a dar tudo errado, e ele começou a se arrepender. Deus, o que eu fiz, porque eu te abandonei, porque eu deixei essa presença lá. Deus, porque eu saí da igreja. Deus, porque eu parei de vir para os cultos, porque eu parei de te adorar, porque eu parei de entrar no meu quarto, fechar a porta e te buscar, Jesus, porque eu parei. E arrependimento, igreja, é mudança. Arrependimento é isso, você está indo nessa direção e você completamente vira e muda de direção. Arrependimento é isso, e foi exatamente isso que Davi fez. Ele se arrependeu. E não foi essa a única vez que Davi se arrependeu, porque a palavra de Deus diz que Davi comete outros pecados, diversos pecados, só que sempre ele se arrependia.
Não tem nenhuma ocasião que ele fala, eu estou certo, eu posso. É isso. Não. Davi, ele sempre se arrependia. Eu falei que ele se arrependia, ele rasgava as vestes, ele chorava na presença de Deus. Porque ele entendia que arrependimento é tudo. E essa é a mensagem, igreja. Arrependimento. Nós possamos aprender e entender que arrependimento é tudo que a gente precisa. Aleluia. Porque nós somos humanos, nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos ficar furiosos com Deus. Nós vamos falar, Deus, não, está tudo errado, não está dando certo. A gente vai ficar de mal com Deus, vai parar de ir para a igreja, vai parar de fazer as coisas para Deus, mas a gente tem que entender que a gente precisa se arrepender de tudo, de tudo. E por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque eu acho que na Bíblia não existe pessoas que se arrependem mais, que realmente muda a direção, o curso da vida, quando Jesus fala, ó, tá errado, ele se arrependia. Se ele está fazendo certo, ele se arrependia. Volta, ele se arrependia. Ele não tinha orgulho, igreja. Amém. Que nós possamos, sabe, ser pessoas assim, com arrependimento. Um arrependimento fácil. Também um arrependimento que não precisa de muita coisa, mas que a gente sente no nosso coração, a gente já, opa, vou voltar, opa, fiz errado, opa, não está certo. E realmente, o Senhor mudou muito a palavra de hoje. Porque no domingo, o Senhor me mostrou uma característica de Davi também, que é ótima, que é isso que diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. E realmente a gente tem que continuar buscando o reino de Deus. Amém. Ser como Davi, colocar em primeiro lugar a presença dele, depois as outras coisas. Mas, se um dia você se esquecer e colocar as outras coisas em primeiro lugar, depois Deus, se arrependa. Aleluia. Se arrependa. Se arrependa em nome de Jesus. Se arrependa em nome de Jesus. Porque Deus, Ele ama esse coração arrependido, o coração contrito, o coração que é apaixonado por ouvir o que é de Deus e deixar o orgulho de lado, o nosso eu de lado, deixar a força do nosso braço de lado e falar, Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim, não o que eu tenho para mim. Eu não quero, Jesus, ir para onde eu quero, mas eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá. Amém, igreja? Amém. Então, nós precisamos realmente se arrepender. Se arrepender. E sempre se lembrar de Mateus 6,33. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Amém? Amém. Para finalizar essa palavra, eu gostaria que você no seu lugar, fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Jesus, nós te amamos, nós te adoramos. Queremos realmente, Jesus, te amar e colocar o Senhor em primeiro lugar, Jesus. No primeiro e no único lugar em nossas vidas, Jesus. Deus, que em tudo que nós vamos fazer, em toda a nossa vida, seja financeira, seja familiar, seja no nosso casamento, seja em qualquer âmbito, seja na nossa área profissional, na nossa empresa, que o Senhor seja o primeiro, Jesus. Que antes de tudo nós possamos consultar o Senhor, Jesus, antes de fazer qualquer coisa. Que de manhã o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, Deus. Que de manhã o Senhor seja tudo para nós. Que nós possamos acordar, Jesus, e a primeira coisa a gente fala, Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é o primeiro na minha vida, não há nada mais importante do que você, Jesus. Que as batidas do nosso coração, igreja, possam clamar por Jesus, por colocar Jesus nesse primeiro lugar. Mas, Deus, eu oro também para que o Senhor nos ajude a que quando nós falharmos, quando nós errarmos, quando nós estivermos furiosos com o Senhor, Jesus, para que nós possamos se arrepender, Deus. Para que nós possamos, meu Pai, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, se arrepender, Jesus. Se arrepender, Jesus, e voltar para Ti.
se arrepender, Jesus, e buscar a sua presença, e colocar o Senhor em primeiro lugar novamente, Deus. Não deixe o nosso orgulho, não deixe o nosso eu, Jesus, falar mais alto do que a voz do Seu Espírito Santo em nós. Que nós possamos, em nome de Jesus, se arrepender, Jesus. Que nós possamos ser pessoas conhecidas por ter um arrependimento fácil, Deus. Sabe, que percebe, Jesus, aquilo que está acontecendo, entende de Deus que está errado em volta, Jesus, e muda de direção, e muda o que está fazendo, e começa a colocar e exercer Mateus 6,36, Jesus, em nossas vidas. Sabe, Deus? Porque, Jesus, se até Davi, que errou, que ficou furioso, que pecou, foi chamado de o homem segundo o seu coração, Jesus. Isso nos motiva, Jesus, para que entender que a gente pode também ser pessoas chamadas segundo o seu coração, Jesus. Porque esse é o grande princípio da vida de Davi. Sabe, Deus, que nós possamos ter um coração sempre arrependido, um coração sempre, Jesus, entendendo o que o Senhor tem para nós. E que o Senhor Jesus continue reinando em nossas vidas. Eu oro também para você, que às vezes pode estar acompanhando essa administração e estar distante dos caminhos do Senhor. Que nesse momento você possa se arrepender. Que nesse momento você possa voltar a colocar Jesus em primeiro lugar em sua vida. Eu oro para que, em nome de Jesus, toda voz do inimigo se caia agora sobre a sua vida. E eu declaro, que, em nome de Jesus, você volta para a presença de Deus. Volta para a presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, chamamos Deus. Seja exaltado, seja exaltado, seja adorado. Glória a Deus pela sua vida que acompanha essa live, essa transmissão. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração. Amém? Boa noite.